Obrigada, Alex, pela apresentação. E vamos dar início, porque já estamos bastante atrasados. Então, eu agora nós vamos realizar um painel. Está sendo ouvida a minha voz? Alô? Estamos. Sim, Eu escuto em português, mas parece que em inglês o pessoal não está escutando. Então, vamos só aguardar um pouquinho para verificar com as intérpretes. Estamos ok? Vera, você pode só confirmar que o seu idioma está no português? por yes, we can gentileza? hear Está you no now. Thank you. português, sim. Tá? Está no português, sim. Agora o inglês está funcionando também? Quem está ouvindo em inglês, por gentileza, se puder me confirmar. Yeah, it is working. Yes. Ok. Obrigada, Yeah, it's working. obrigada. Podemos começar, Vera, obrigada. Ok, então, boa tarde a todos. É com muito prazer que eu vou coordenar essa mesa, que é um tema bastante relevante. Essa mesa vai ser quase uma continuação do que a gente já estava falando na mesa anterior, mas com um pouco mais em busca de um pouco de otimismo e na busca de soluções. Então, para isso, o nosso painel vai contar com 3 panelistas também já de grande renome, que é o doutor Éder, que já estava com a gente, doutor Éder Gatti, a doutora Sandra Deotti, que é médica e trabalha hoje na coordenação do Programa Geral de Imunizações. Ela tem mestrado em Saúde Pública também, na Escola Nacional de Saúde Pública de Havana, e o doutor Renato Kifuri. Então, eu vou chamar primeiro o doutor Éder, e vai ser nos mesmos moldes que a gente estava fazendo o painel anterior. Então, eu vou começar chamando o Éder para a gente começar essa conversa, né, a respeito da hesitação vacinal, que, pelo que a gente já está vendo, né, Éder, não é um fenômeno exclusivo do país, e que é do Brasil, e nem só exclusivo dos países europeus. Hoje a gente tem visto que o Brasil já está vivendo esse fenômeno, e esse painel está buscando um pouco a gente buscar formas de como compreender melhor a hesitação vacinal, para também proteger um pouco o nosso programa de vacinação, que é um programa de grande renome e de força já há muitos anos, há mais de 40 anos, e que todos nós temos orgulho desse programa, né? Então, nossa intenção hoje é vacinar. Então, a minha pergunta para você, Éder, é no sentido de quais seriam as possíveis estratégias para diminuir a hesitação e aumentar a cobertura vacinal. Boa Olá, tarde, Vera. Éder, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer contar com você. Prazer é todo meu. Queria cumprimentar a Sandra e o Renato também, meus colegas de painel. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho e até vou dar meio que continuidade à discussão que eu participei anteriormente, né? Vamos falar um pouco sobre hesitação vacinal, e é muito maluco falar sobre hesitação vacinal no Brasil, né? O Brasil, ele tem uma tradição enorme na vacinação, em estratégias de campanha de vacinação, né? A gente teve campanhas, sempre tivemos campanhas com com boas coberturas vacinais. Só que nos últimos anos isso vem piorando, sabe? A gente tem tido um desempenho cada vez mais fraco nas campanhas. As nossas coberturas, as nossas metas têm sido cada vez mais difíceis de ser atingidas. E agora, com a Covid-19, a gente tem um cenário bem adverso, porque, bem, falando um pouco de hesitância vacinal, a hesitância ela tem ali o componente depende da complacência da população, a conveniência na vacinação e, principalmente, a confiança na estratégia de vacinação. E falando de Covid-19, nós temos uma alta demanda por vacinação. E, então, isso coloca a complacência da população como algo não tão importante, ou seja, as pessoas deveriam ter interesse de vacinar porque a percepção de risco da Covid-19 é alto, certo? As pessoas sabem que a Covid é uma doença grave, as pessoas observam notícias, tenho certeza que hoje praticamente todo brasileiro, pelo menos, conhece uma pessoa que
teve Covid que é muito próxima, e tenho quase certeza que quase todo mundo também conhece uma pessoa que morreu, infelizmente, né? E aí, então, assim, se nós perguntarmos para pessoas de forma geral, eu imagino que todos queiram vacinar, né? Agora, vamos lá, existe a conveniência, ou seja, o sistema de saúde ele precisa garantir o acesso da população à vacinação, uma vez que a complacência não é tanto um problema, então, pelo menos, garantia de vacina a gente precisa ter, coisa que nós falhamos, né? Nós falhamos de certa forma. A gente tem ali uma inconstância, alguns momentos de falha na oferta de vacina, né? Isso atrapalha a conveniência na vacinação e piora a percepção da população com relação ao nosso sistema de saúde. Então, está aí um ponto em que nós não podemos falhar. Agora, com relação à confiança nas vacinas. Bem, a confiança nas vacinas para evitar a hesitação é extremamente importante. E só que a gente está num cenário de baixa disponibilidade de vacina, então não é possível as pessoas escolherem vacina nesse momento, ou seja, a pessoa tem que chegar na unidade de saúde e tomar a vacina, e receber a vacina que tiver disponível ali. Então, a gente precisa passar para a população a informação de que todas as vacinas, uma vez incluídas no programa de imunização, são boas vacinas, são vacinas úteis, vacinas que serão importantes para controlar a pandemia. Porém, as pessoas adquiriram preferências ao longo dessa vacinação. Por exemplo, nós tivemos questões relacionadas à segurança da vacina da Oxford, AstraZeneca, Biomanguinhos, né? Porque tem-se uma percepção, de forma geral, de que os eventos adversos são mais frequentes nessa vacina, e, de fato, os eventos adversos leves são bem frequentes na vacina Oxford AstraZeneca, mas a notícia de pessoas que tiveram trombos, fenômenos trombóticos, enfim, deixou a população, de forma geral, muito desconfiada dessa vacina, ao mesmo tempo que até mesmo profissionais de saúde começaram a questionar e indicar esta ou aquela vacina para pessoas que tinham tromboses, fenômenos tromboembólicos prévios, o que é um erro. Tá? A outra coisa, com relação à ocorrência de Covid-19 após a vacinação. As pessoas questionam muito o desempenho, por exemplo, da Coronavac, que é um erro também, mas isso está acontecendo. Quem acompanha as fake news vê que isso está sendo dito a todo momento. Só que essa é uma informação que precisa ser muito bem trabalhada. A Coronavac é a vacina que mais foi feita na nossa população. A Coronavac foi a vacina que foi feita mais nos extremos de idade, né? Quando a gente começou a vacinar lá em janeiro, era só com Coronavac. Lá nós vacinamos idosos que viviam em asilos, vacinamos nos extremos de idade. Então, nós temos aí uma situação em que a Coronavac está num grupo muito especial, que está muito sujeita a uma imunogenicidade menor. E, enfim, sem contar que a força de infecção da Covid-19 é enorme na nossa população. Só que, enfim, a percepção das pessoas acaba sendo equivocada e a indústria de fake news não colabora nada com isso. Então, por conta disso, há um comprometimento aí na confiança das vacinas e isso tem causado hesitação na vacinação. Outro ponto que é muito importante para garantir confiança da população é a confiança no sistema de saúde. Ou seja, nós precisamos enaltecer os nossos profissionais de saúde, né, que, enfim, estão aplicando vacina na nossa população e também aumentar a confiança da população no nosso sistema de saúde. O Programa Nacional de Imunização sempre foi muito exitoso em campanhas de vacinação e a população reconhece isso. Porém, a gente precisa trabalhar essa imagem e está aí um ponto para trabalharmos na confiança. E por fim, a gente está passando um momento em que há uma politização muito grande da vacinação contra a Covid-19. E a população precisa ter a percepção de que a pessoa que está falando, ou seja, o porta-voz da vacinação, ou quem aprova o uso da vacinação, quem decide pelo uso da vacinação, são atores de confiança. Então, é importante, sim, nós termos autoridades vacinando, falando a favor de vacina. É importante, isso deve acontecer. Porém, a gente sempre tem que buscar autoridades neutras, enfim, autoridades técnicas para falar e aprovar a vacina, porque a gente sempre coloca nessa situação a vacina num patamar superior a toda essa discussão política que está estabelecida. Então, parece banal o que eu vou falar, eu vou sugerir apenas uma coisa neste momento para melhorar a questão da hesitação vacinal.
nós precisamos de uma campanha de comunicação no país. Como eu disse na mesa anterior, o Brasil hoje praticamente não tem nenhuma peça publicitária bem desenhada e disseminada de forma constante na população, enaltecendo, divulgando a campanha de vacinação, divulgando o trabalho do sistema de saúde, divulgando a importância de se vacinar, divulgando cada uma das vacinas. Não temos campanha alguma. Então, o Brasil hoje não está fazendo o básico. Então, fica difícil a gente querer ser criativo no que fazer para solucionar o problema da hesitação vacinal, sendo que o básico nós não estamos fazendo. Então, precisamos de uma campanha de vacinação que fala da efetividade, da segurança das vacinas que estão aí colocadas. Tá? Nós precisamos aumentar a confiança da população no programa de imunização e sempre colocar num local de destaque um porta-voz técnico, que tenha respeito da população. Porque uma vez que atores políticos querem capitalizar completamente a vacinação, nós temos uma consequência aí, porque assim, nem todo ator político é quisto por 100% da população. Isso é normal e faz parte da democracia. E aquela parcela que não quer bem a aquele ator político vai jogar contra. O problema é quando a gente coloca a vacina no lugar desse ator político. Uma vacina no lugar desse ator político. Isso compromete completamente a estratégia de vacinação. E aí eu gostaria de lembrar o passado no Brasil. Né? O Brasil fez uma campanha... Eu gosto muito da campanha de rubéola. O local onde eu trabalho tem, inclusive, ele é enfeitado com quadros e peças publicitárias dessa época. Em 2008, o Brasil vacinou mais de 95% de adultos com vacina de rubéola, e isso fez com que a rubéola congênita sumisse do território nacional. E veja, a gente aqui dependia muito do convencimento da população, porque a percepção de risco de rubéola da população era baixa. O Brasil teve um êxito enorme na sua campanha publicitária, que foi belíssima, e nós conseguimos atingir essa meta. E o que aconteceu de 2008 para cá, que a gente não consegue mais fazer campanha de vacinação? O Brasil sempre foi muito exitoso com isso, por que agora a gente não consegue? Então, assim, são questionamentos que precisam ser feitos, porque parte disso também tem a ver com a situação política do país, né? A situação política. Mas, enfim, o Brasil, espero que um dia a gente volte a esse cenário em que a gente consiga fazer campanhas em que a população, de fato, confia no Programa Nacional de Imunização, que, enfim, sempre fez um excelente trabalho técnico, espero que essa credibilidade volte. Era isso, obrigado. Coloco à disposição para os debates depois. Muito obrigada, Éder. Foi excelente as suas palavras, e acho que eu concordo muito com o que você está falando, mas vamos deixar isso para o final. Eu vou chamar agora a Sandra Deotti, que é responsável pela área de eventos adversos do Programa Nacional de Imunizações, né? E eu queria saber, com relação à pergunta que eu vou fazer para você, Sandra. Boa tarde, tudo bem, Sandra? Seu microfone está fechado. Desculpe, Vera, boa tarde. Desculpe-me. Tudo bem? Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la conosco, apesar da gente já trabalhar muito junto, né? Mas é um momento bem especial. E eu queria que você falasse um pouco para a gente o que a hesitância em vacinação está causando na cobertura vacinal. Então, se você consegue ver isso com os olhos, a lucidez que o PNI pode nos patrocinar. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu cumprimento os colegas, o Éder, o Renato, aos anteriores também que estiveram a gente. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu vou fazer uma apresentação. Você está vendo ela, Vera? Está bem? Está certo? Sim. Mais generalista, né? Porque é uma preocupação, né, grande hoje o que está acontecendo com
com os programas de vacinação, em especial o nosso brasileiro. Só para dar uma introdução, nós estamos num workshop internacional, né, só para o nosso programa, ele conta hoje com um calendário completo para todas as faixas etárias, né, da criança até os idosos, condições especiais que são atendidos nos nossos 52 centros de imunobiológicos especiais, os CRIs. Hoje nós temos em torno de 38 mil salas de vacina pública, né? E a disponibilização pelo programa de 48 imunobiológicos, né? Em 2000, só para que vocês tomem conhecimento, em 2020, né, o programa distribuiu, né, em torno de 300 milhões de doses, né, para todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que está acontecendo, né, com as coberturas vacinais, não, no mundo todo, incluindo o Brasil, né? As coberturas vacinais, então, elas estão tendendo a um decréscimo, né, muito preocupante, né? A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 19,5 milhões de crianças estão sob o risco de alguma doença imunoprevenível, doenças essas que são responsáveis por cerca de 1,5 milhão de mortes por ano. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, no Brasil, né, o nosso calendário básico, crianças abaixo de 1 ano de idade, de 2015 a 2020. Né? Em todos, aqui é o nascimento, com 4 meses, 6 meses, 12 meses de idade, com as vacinas do calendário básico, né? O BCG, hepatite B, rotavírus, pneumocócica 10 valente, né? Todos vocês podem ver que estão um decréscimo de 2015 a 2020. Lastimavelmente, a gente vê um decréscimo em todas as vacinas do calendário básico, na faixa menor de 1 ano. Aqui, já em 2021, no primeiro até final de mês de maio agora, nos 5 primeiros meses, né, exatamente a mesma coisa, né, com uma grande heterogeneidade, vocês podem ver, das coberturas vacinais, né, alguns locais com menos de 50%, algumas vacinas, por exemplo, a febre amarela, na região amazônica, em que é uma área endêmica com áreas ainda, infelizmente, com menos de 50%. A poliomielite, a penta também, o BCG também, então, é muito preocupante e eu estou tentando, né? A gente está aqui mostrando para vocês alguma coisa. Possíveis causas, então, né, dessas coberturas baixas, né? O grande sucesso, né, anteriormente dos programas de vacinação, levando então à percepção que não se precisa vacinar mais, o desconhecimento da importância, né, e benefícios da vacinação, os horários de funcionamento das salas de vacina, que atualmente a gente acha que estão incompatíveis com as novas rotinas das famílias, da população em geral. Muito já se foi dito a respeito dos sistemas de registros que nós vemos enfrentando melhorias, mas ao mesmo tempo dificuldades, né, em que à medida que se melhora esses sistemas de informação, as complexidades vão aumentando, né, e infelizmente ainda com dados inconsistentes, né, e cada vez a gente precisando melhorar também. A população, né, com medo dos eventos adversos, muito já foi dito anteriormente aqui pelos colegas, os eventos adversos, as fake news que não cada dia mais nas redes sociais, e infelizmente com a pandemia tudo isso parece que está com a tendência a piorar. Né? O aumento também, né, do número de vacinas, o aumento de inclusão de grupos nos calendários, né? Ainda há aquela percepção, né, que vacinas são só para crianças, e não é por aí. Né? A disseminação
das redes sociais, então, por esses grupos anti-vacinas, né? Ativistas, né? Anti-vacinas, né? Eles, com as mídias sociais, eles estão encontrando assim um campo fértil, né? Para disseminar seus pensamentos, às vezes distorcidos, né? E conseguindo então atingir também grupos com pensamentos também não convencionais, né? Isso é muito preocupante. Então, a hesitação na vacinação, né? Então, ela vai traduzir a falta de vontade de receber uma vacina quando essa vacina está disponível e acessível. Sabe-se que há séculos existe, né, num pequeno percentual de pessoas, porém seus efeitos prejudiciais, agora com a pandemia, parece que pioraram, né, vieram a agravar a situação. E isso leva a uma diminuição da proteção, tanto individual quanto a uma proteção coletiva, né? Enquanto altos níveis de hesitação, né, eles podem levar a uma pequena demanda por vacinação, não necessariamente também a gente tem que analisar que a baixa hesitação, às vezes, não necessariamente vai significar um aumento de demanda por vacinas. Então, o desenvolvimento, né, de diferentes ferramentas, diferentes estratégias devem ser feitos para que a gente melhore essa aceitação à vacinação. E o que o Ministério tem feito, né, as parcerias, né, tentando, né, como já foi muito bem dito anteriormente a minha fala, né, com o auxílio das sociedades científicas, com a escolas, universidades, né, efeitos, né, grandes esforços para que se aumente essa vacinação. Parcerias também com entidades não governamentais, e o ano passado, em 2020, o Ministério ele também lançou esse programa Saúde na Hora, né, em que também há um estímulo de financiamento, né, de aumento de custeio para aqueles municípios cujas as unidades básicas e salas de vacina estendendo seu horário de funcionamento. Então, muito rapidamente, para que a gente possa depois conversar mais nas palestras, foi isso que eu tinha que apresentar, e a preocupação nossa de que essas coberturas estão decaindo, então, principalmente depois da pandemia, nós temos que realmente, e através de uma comunicação, como o colega Herder disse, uma comunicação efetiva e transparente, melhorar essa situação. Eu agradeço a participação e muito obrigada. Obrigada, Sandra, muito obrigada. Eu sei o trabalho que vocês vão realizando no PNI para tentar não parecer que está enxugando gelo, né, Sandra? Porque é um trabalho de formiguinha, dia a dia, tentando não só trabalhar com a Covid, mas também tentando recuperar as outras coberturas vacinais, que a gente também não pode deixar de lembrar, por exemplo, que a cobertura da influenza, por exemplo, que a gente sabe que não está aquela cobertura que a gente deseja. Mas depois a gente pode até conversar um pouquinho mais. Vou chamar o doutor Renato Furi, que também é médico, infectologista, membro do Conselho Consultivo Permanente do Ministério de Práticas de Imunizações do Ministério da Saúde e diretor médico do Centro de Imunizações Santa Joana. Além disso, ele é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro do Comitê de Doenças Infecciosas e Pediátricas da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele é membro também da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica e da Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas. Trabalha com imunização há mais de 25 anos, com longa experiência na área. Muito boa tarde, Renato, é um prazer estar numa mesa junto com você. E para a gente começar essa conversa, o que sobrou, a pergunta que não quer calar, né? Como é que você vê o impacto da hesitação
em relação à cobertura vacinal no mundo. A gente sabe que no Brasil isso está acontecendo, e se a gente trabalhar com os gráficos das coberturas nacionais, a gente vê uma queda bem acentuada a partir de 2015, não é da pandemia, e eu acho que isso também deve estar acontecendo nos países do mundo. Então, eu deixo a palavra para você, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Muito obrigada, viu? Obrigado, Vera. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olá, Éder. Olá, Sandra. Sempre um prazer estar com vocês e discutindo um tema tão importante hoje, que vem ganhando, como já bem frisado pelo Éder e demonstrado aí pela Sandra, uma enorme importância aí na comunicação em relação à importância da vacinação. Nós mudamos, né? A sociedade mudou, o mundo mudou, a comunicação mudou, os meios digitais vieram para ficar, e se a gente não adequar nosso discurso, nossas estratégias de comunicação para uma comunicação empática, especialmente num cenário onde as doenças que tantos assolaram, tanto assustavam a todos no passado, hoje já, pelo próprio sucesso, paradoxalmente, pelo próprio sucesso das vacinas, virtualmente desapareceram, a gente vai ter muita dificuldade de continuar convencendo as pessoas a se vacinar para não voltar, vacinar para não voltar. Esse é um pouco da fala que a gente deve ter em relação a isso quando fala de recusa vacinal, de hesitação vacinal, num cenário, né, de bastante desafio, que é a recusa e a hesitação em se vacinar. Está aí nos meus potenciais conflitos de interesse, mas essas frases não são falsas, né? As vacinas são consideradas um grande desafio, um grande êxito aí no campo da saúde pública. Elas promovem prevenção, saúde individual e comunitária. As vacinas salvam aproximadamente 3 milhões de mortes ou de vidas por ano. As vacinas contribuem para um aumento de expectativa de pelo menos 30 anos aqui entre nós brasileiros. Erradicamos doenças como a varíola e outras controladas, como a polio, a rubéola. E, a despeito de tudo isso, nós encontramos famílias, indivíduos e muitos que se recusam a vacinar, apesar de todas essas frases serem verdadeiras, né? E onde está aí o grande desafio e por que a gente precisa atingir essa população? Então, eu trouxe esses dados do CDC, mas não são diferentes em outros países. O número de casos de doenças imunopreveníveis nessa coluna da esquerda, o número quer dizer, as doenças, na primeira coluna, o número de casos na era pré-vacinal, e os recentes números de casos dessas doenças, mostrando a porcentagem de redução de que as doenças tiveram com a introdução de vacinas em amplos programas públicos de imunização. A definição de hesitação, que o Éder já colocou aqui, que é o atraso em aceitar ou a recusa de se aceitar vacinas disponíveis, né, para a população nos serviços de saúde, e mesmo assim a Organização Mundial de Saúde coloca, inclusive, como um dos 10 desafios da década é a recusa vacinal. Eu gosto muito dessas 3 pirâmides que colocam por quê, como eu comecei no começo, deste grande desafio, as preocupações a respeito da segurança dessas vacinas. Em relação, comparando vacinas e tratamento, quando a gente fala sobre a percepção do benefício a percepção do benefício da intervenção, o tratamento é imediata. Você está com uma cólica, você tem uma dor, você tem uma apendicite, você vai até um serviço de saúde, a um serviço de emergência, recebe uma medicação qualquer que seja, não pergunta se contém mercúrios, qual é a concentração, qual é o país de origem, e recebe aquela medicação porque você tem uma percepção de benefício imediata. Com as vacinas, não. A percepção do benefício é muito tardio. Ninguém se vacina e vai imaginar que daqui 30 anos não teve um câncer porque tomou vacina lá na adolescência, né? Então, não se percebe muito esse risco imediatamente. O tamanho da população a ser tratado, no caso das vacinas, para prevenir um caso, você precisa vacinar muitas, milhares, às vezes, de pessoas para você conseguir regressão ou redução de número de casos. Diferente do tratamento, você trata só aqueles que adquiriram aquela condição. Consequentemente, a aceitação dos efeitos adversos é justamente oposta, né?
Para quem está sob tratamento, aceita. Se ficar com dor de cabeça, tiver um problema no estômago, tomar um antibiótico, tomar remédios que fazem parte do dia a dia das terapêuticas. Em relação às vacinas, você está bem, você não tolera tanto efeito adverso, porque você está se propondo a uma atitude profilática quando você está saudável. A Organização Mundial de Saúde, desde 2014, vem chamando a atenção sobre a importância da hesitação, como a gente falou, definindo como um atraso na aceitação ou recusa da vacinal, a despeito dessas vacinas estarem disponíveis nesse contexto. E nós precisamos entender essa aceitação ou a hesitação em vacinar como um contínuo. Não se trata aqui de quero ou não quero se vacinar. Nós temos um extremo, sim, aqueles que aceitam todas, e no outro extremo, aqueles que recusam todas, que são realmente contra o anti-vax de verdade. E neste meio do caminho, aliás, onde fica a maioria das pessoas, estão os hesitantes, que aceitam algumas, atrasam outras, recusam algumas porque ouviram falar, são subvacinados, na verdade, questionam, selecionam, procuram informações com profissionais da saúde para esclarecer essas dúvidas. Então, esta é a grande maioria dos hesitantes que precisam ser mais atingidos. E o Éder falou bem dessas questões dos 3 Cs, né, que são bem conhecidos, né, da confidence, compliance e conveniência, ou seja, confiança, complacência e conveniência, que são motivadores, a confiança na eficácia da vacina, no sistema de saúde que as provém e na motivação dos políticos, né, dos formadores de políticas públicas, porque eles estão querendo vacinar a população, no compliance, na percepção de risco, né, que essas doenças preveníveis têm em relação à imunização, à sua saúde, e a vacinação, que não é considerada como uma ação de prevenção normal para grande parte da população, especialmente os adultos. E todos os dados de conveniência, de acesso que a gente falou. E, ultimamente, 2 outros Cs vêm sendo incorporadas a essa questão, é a comunicação, né, que é importantíssimo, e o contexto, no contexto, por exemplo, de uma pandemia que nós estamos vivenciando agora. Então, eu diria que esses 5 Cs hoje fazem parte da melhor entendimento dos determinantes da hesitação em vacinar. Quando nós olhamos, esse é um site bastante sobre aceitação vacinal, acho interessante quem gosta do assunto, mostra que o brasileiro ainda tem uma aceitação para vacinação muito boa. Quando a gente olha por faixa etária, até 30 anos ou mais de 30 anos, há uma discreta, vamos dizer, preferência, ou gosto pela vacinação nos mais velhos, acima de 31 anos. Em nível escolar, também uma maior acima por mais graduado. Não há tanta diferença nas zonas rurais e urbanas no Brasil, e o sexo feminino aceita um pouco mais ou se interessa mais pela vacinação do que o sexo masculino aqui no Brasil. Comparados na América Latina, também estamos bem. As linhas em verde referem-se aos que definitivamente acreditam, né, que a vacinação é um benefício para a população, e as que estão em amarelo ou laranja, e mais no final da curva, que têm uma percepção mais baixa de aceitação de vacinação. Esse é um outro site que coloca o Vaccine Confidence, que mostra globalmente como é a aceitação de vacinas pelo mundo. Essa é uma pergunta que foi feita, uma das que está nessa publicação recente, que qual a porcentagem das pessoas que não concordam com essa frase, que, em geral, as vacinas são seguras. Globalmente, 13% acham que as vacinas não são seguras, e a França é o país que mais, onde a gente tem recusa vacinal e menos aceitação de vacinas, comparando os diferentes países. Acho que deu uma travada aqui agora. Pronto. Aqui na América Latina, nesses sentimentos negativos ou positivos, né? Se você acha a vacina importante para os seus filhos, se você acha que, de uma maneira geral, as vacinas são seguras, se você acha que as vacinas são efetivas, ou se as vacinas estão de acordo com as suas crenças ou religiões, a gente vê que, em azul, a maior parte desses indivíduos entrevistados na América Latina, todos são favoráveis à vacinação, sentimentos são positivos em relação à vacinação, e o Brasil, comparado
com a maioria dos países, está sempre bem colocado em relação a essas questões de aceitação à vacinação. A maioria dos brasileiros aqui nesse site que você coloca por país e você pode ter uma resposta nessas 4 questões, se elas são importantes, seguras, efetivas ou religião, a gente vê que quase a totalidade, ou mais de 80% dos brasileiros acham que as vacinas são importantes, 70% acham que elas são seguras, 75% são efetivas e no 90% praticamente estão de acordo com a sua religião. Mas esse é um grande desafio, inclusive, para nós, profissionais da saúde, eu acho, Vera, que a gente não é preparado para discutir de maneira adequada com aqueles que leem essas notícias e têm muita dificuldade de enfrentar esse diálogo. Nós precisamos, talvez, aprender mais a ouvir, somos muito treinados a explicar a nossa ciência para a população e, muitas vezes, pouco treinados para ouvir deles o que eles precisam ouvir e como convencê-los com uma conversa um pouco mais empática e nem tanto de confronto com essas situações. Eu gosto muito desse artigo, só para terminar, já caminhando para o fim, que fala em relação à obrigatoriedade de vacinação, qual é o aspecto da persuasão, do convencimento, da educação e da coerção. Ele termina, depois de uma longa discussão no New England, esse artigo, dizendo que ambas são necessárias, tanto a persuasão quanto a coerção, mas não são suficientemente isoladamente para levar a uma alta cobertura vacinal. As leis criam uma rede de segurança crítica e simbólica, uma norma social pró-imunização que é muito importante. E, é claro, a persuasão, a educação mantém o entendimento público do valor das vacinas, da credibilidade dos profissionais da saúde, na atitude proativa e do envolvimento da população na tomada de decisão em se vacinar. Eu agradeço, fico à disposição aqui, eu termino com essa frase que eu acho muito boa, na verdade, que diz que nós formamos nossas crenças por uma variedade de razões subjetivas, emocionais, psicológicas, num contexto que é muito amplo, que é social, de ambientes que são criados não só ali pela ciência, mas pela família, pelos amigos, pelos colegas, pela sociedade, pela nossa cultura. Então, depois de formar essas crenças, a gente vai começar a defendê-las e justificar e racionalizar as decisões que a gente toma. Em geral, é isso que acontece, As crenças vêm primeiro e as explicações vêm depois. Eu acho que talvez seja esse o caminho que a gente precisa entender melhor, compreender melhor e comunicar melhor para sair desse grande momento que é o que vivemos hoje, continuar convencendo as pessoas a se vacinarem a despeito das doenças não nos parecerem mais ameaçadoras. Muito obrigada, Renato. A gente está com o horário bem no limite, mas eu queria fazer só uma pergunta para vocês finalizarem a nossa conversa e deixar essa pergunta e a gente encerrar com a opinião de vocês. E, desde já, eu já agradeço a todos pela presença e pela contribuição excelente que a gente tem, porque eu acho que isso é um tema para a gente discutir pelo menos uma tarde inteira, na verdade, Não é para ser uma coisa assim tão curtinha, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em estratégias e como fazer isso, e aí eu deixo a minha pergunta, que eu acho que é a que veio mais fortemente aqui da nossa audiência, que é a questão de como formar, capacitar, porque uma coisa eu aprendi quando a gente define uma vacina no Programa Nacional de Imunização, que a pessoa que vai vacinar tem que aceitar o produto. Isso é um dos fatores que contribuem para a boa vacinação de um novo produto. Isso eu aprendi faz 100 anos atrás. E eu retomo isso agora para esse momento que a gente vem. Como que nós estamos formando os vacinadores, as salas de vacina, como é que eles estão sendo preparados para os eventos adversos, como é que a gente está afirmando para eles que as vacinas que estão sendo utilizadas nesse momento são seguras. Então, eu deixo essa frase aí, essa pergunta para vocês,
para a gente ir finalizando, e vocês podem ir entrando à medida que sentirem. Se vocês quiserem, eu posso ir chamando Éder primeiro, na mesma ordem. Tá bom? Tá ótimo. Me ouve, Vera? Sim. Perfeito. Bem, hoje vocês trouxeram vários desafios difíceis, né? O primeiro, como lidar com a hesitação. A outra, como trabalhar essa hesitação em profissionais de saúde que estão na linha de frente e capacitá-los de forma adequada. Aí a gente entra em outro ponto, que é uma discussão que é muito profunda no Sistema Único de Saúde, que é discutir recursos humanos no SUS, né? Uhum. E assim, o SUS hoje, ele virou uma coxa de retalho muito grande, muito pulverizada. Dentro, às vezes, de uma mesma unidade municipal, a gente tem diversos empregadores administrando diferentes unidades de saúde. E fica muito difícil instituir política de recursos humanos homogênea em todo o Sistema Único de Saúde. E uma vez que é difícil a gente acessar esses profissionais por conta dessa pulverização enorme, seja pelo número de entes federados que nós temos, considerando os diversos municípios, e considerando os diversos administradores de unidades de saúde que nós temos no país, fica difícil a gente acessar colocando uma política de formação homogênea. O Brasil tem que fazer essa lição de casa, isso não é de agora, isso é de muito tempo, é a forma como o SUS foi construído. Então, eu acho que o poder público ele precisa trabalhar na vacinação em construir políticas de formação que sejam homogêneas, ou seja, independentemente de quem for administrar a vacinação, quem for a prestar o serviço à população e ao ente público, essa pessoa tem que ter uma formação mínima e passar por treinamentos mínimos antes de começar a aplicar a vacina. E assim, isso envolve também padronização de conduta, envolve padronização até de remuneração, de condições de trabalho, ou seja, é uma discussão muito, muito ampla essa questão de formação e de educação continuada em recursos humanos. E, obviamente, também condicionar essa formação na ação de vacinação em si, porque hoje o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde ele perdeu um pouco a mão. Né? Ele perdeu um pouco a mão, digo assim, antes era muito verticalizado, isso era uma característica boa das ações de vacinação do Brasil. Hoje não. Hoje a gente, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios, nós temos praticamente 645 esquemas de vacinação, porque cada município está adequando o esquema de vacinação para a sua realidade. Isso dificulta ainda mais qualquer ação de educação continuada para profissional de saúde. Por exemplo, cada município tem adotado grupos prioritários conforme a sua disponibilidade de vacina, e não tem uma verticalização de como mínima de como o programa deveria funcionar. Então, essas diversidades aí, elas dificultam muito as políticas de educação continuada, mas elas precisam acontecer e eu acho que tem como padronizá-las. Aí eu passo a palavra. E já que vai ser a minha última fala, eu queria agradecer pelo convite e me coloco sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, Éder. Eu acho que essa conversa ainda pode abrir mais um novo workshop, na verdade, né? Porque é muito, muito extensa essa discussão. Vocês fui liberada para mais alguns minutinhos, então podem falar com calma e dar a sua opinião a respeito da minha pergunta, e se quiser fazer outras considerações também, como eu falei para vocês, a maior parte das perguntas que eu recebi é exatamente sobre a questão da comunicação. Então, acho que a gente precisa tentar encaminhar alguma coisa nesse sentido, porque eu considero a parte mais importante, que é aquela coisa que a gente fala, Sandra, a gente tem um pouco de medo de expor o evento adverso para a população por conta do que a gente está vivendo nesse momento, mas tem que haver um balanço e a gente tem que encontrar esse meio termo para passar calma para a população. Então, como é que o PNI está vendo a atual situação com o número de eventos adversos que vocês receberam
de todas as vacinas novas, né? E tudo isso. Então, assim, eu queria um pouco a sua opinião sobre isso. Como é que vocês pensam e como é que vai comunicar para quem está lá em Quixeramobim, lá na ponta, lá bem longe, e que todos tenham o mesmo entendimento a respeito das vacinas, como a gente tem da DPT, da polio, sabe? Começar a fazer isso, a rotina do trabalho dos nossos profissionais. Olha, Vera, é uma pergunta muito difícil de responder, como o Éder já disse. Você sabe disso, nós já trabalhamos juntas há muitos anos. A gente tem percorrido esse Brasil aí todo, tentando fazer treinamentos, padronização, né? Um dos nossos mais importantes instrumentos é o Manual de Eventos Adversos, que a gente tenta divulgá-lo com as definições de casos, que são padronizadas, internacionais, mas mesmo assim, talvez por esse grande movimento de profissionais, com essa pandemia, contrato de pessoas, às vezes, não treinadas, né? Então, está sendo muito difícil. A gente tem tentado, eu, pessoalmente, fazendo a minha parte, né? Através desses grupos, seja de WhatsApp, de telefone, tentando orientar, né, tentando padronizar, né, mas eu acho que o PNI ele precisava de um comunicólogo, né, coisa que nós não temos dentro, a não ser a comunicação do Ministério, né, da SVS do Ministério, que ajudasse nisso daí, porque às vezes, por exemplo, a gente é médico e não sabe fazer uma boa comunicação, a gente acha que está fazendo, mas não está, né? Então, eu acho muito importante esses treinamentos contínuos, capacitações e a comunicação transparente, né? Como a gente já disse. Mas é difícil. Eu aproveito a oportunidade como Éder e agradeço muitíssimo, e foi um grande prazer, aprendi demais, foi um dia maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Sandra, sempre trabalhando, sempre lutando. E agora eu vou passar um pouco a palavra para o Éder e depois a gente faz a finalização. Para o Éder, não, desculpa, para o Renato. Eu acho que o tema é desafiador mesmo. Acho que essa questão das coberturas vacinais e da hesitação em se vacinar neste momento, em especial na pandemia, ele ganha uma... Se a gente já enfrentava desafios antes da pandemia, na comunicação, com a pandemia, isso ficou bastante atropelado pelas notícias. Num momento onde a comunicação digital, né, ela traz a população para mais perto da ciência, isso é uma vantagem. Hoje, as pessoas nas esquinas e nos bares falam de IgG, falam de imunidade de rebanho, falam de sorologia, falam de coisas que impensáveis há um ano atrás, há um ano e meio atrás, o que tem o seu lado bom, mas, ao mesmo tempo, tem ainda uma dificuldade, uma barreira enorme a ser vencida numa comunicação despolitizada, uma comunicação da ciência pura, independente de lados, de partidos e de qualquer espécie de torcida. A ciência não tem torcida, não tem lado. Acho que esse é um aprendizado que nós estamos começando a construir e nós não podemos reclamar da população hoje estar mais próxima da ciência. Nós temos que continuar nesse esforço de transformar a ciência com a comunicação. A hesitação não passa só pela comunicação da população, ela passa pela qualificação do profissional da saúde, que o Éder bem lembrou, da capacitação contínua, que é um gargalo enorme no nosso SUS. Não adianta, não é só na imunização. A gente tem um pessoal que é treinado e logo colocado para outro local, e o mesmo profissional que colhe sangue é o mesmo que depois vai para a sala de vacina, é o mesmo que faz o atendimento do diabético, e muitas vezes nem sempre é possível fazer isso com qualidade, especialmente nos momentos de baixo investimento e um afluxo de pessoas no Sistema Único de Saúde cada vez maior. Então, o desafio é muito mais complexo do que simplesmente fazer campanhas, né? Claro que a gente precisa comunicar mais, precisa comunicar melhor, precisa ter uma comunicação que toque o coração das pessoas, precisa ser empática. As pessoas não podem olhar na televisão, olhar na propaganda, olhar no metrô e não se sentirem nada por aquilo, não se sentirem representados, não se sentirem motivados de alguma maneira, tocados por
por aquele instrumento, a gente precisa usar as redes sociais, como a gente não adianta colocar mais o cartaz no posto, que nem a gente fazia há décadas atrás, esperando que as pessoas entrassem lá, vissem o cartaz, isso não tem mais cartaz no posto, né? A gente tem aqui outras ferramentas de comunicação e os comunicólogos que a Sandra coloca, eu acho que passou da hora da gente criar um comitê permanente no Ministério da Saúde, essa é uma sugestão que a gente vem fazendo, no sentido da gente ter antropólogos, imprensa, comunicadores, estatísticos, capaz para a gente trabalhar a comunicação de uma maneira séria, para que a gente possa realmente ter campanhas que funcionem. Eu acho que esse é o caminho, se a gente precisa entender melhor o que faz alguém do interior do Nordeste não se vacinar, certamente não é o mesmo motivo de alguém aqui na capital, nos Jardins de São Paulo, a deixar de se vacinar. Então, a gente precisa entender nossos diferentes Brasis, nossas diferentes realidades, nossas diferentes motivações, fatores promotores, barreiras da vacinação, e aí sim a gente ter, vamos dizer, ações mais customizadas no enfrentamento desse grande desafio, que eu acho que vai ser o grande desafio para a gente conseguir manter o país livre de doenças eliminadas. Imagine o drama que seria reintroduzir pólio no país, reintroduzir rubéola congênita, reintroduzir tantas doenças já controladas pela vacinação. Todas essas conquistas ficam sob ameaça, né, de retrocessos que ninguém quer, mas a gente precisa se mover nessa direção e não ficar só reclamando aos quatro ventos ou, como eu costumo dizer, pregando para os convertidos. A gente precisa pregar para outra população, para aqueles que ainda não se converteram. Muito obrigado, Vera, muito obrigado aí, Paulo, muito obrigado, Alex, pelo convite. Uma honra estar aqui nessa casa centenária que recebe a gente tão bem aqui no Instituto Butantan. Muito obrigada, Renato. Eu lembrei de mais uma coisa que eu acho que a gente deve contar e cada vez mais, que são com os parceiros, né? Como a gente conta com a SBIM também, né? Que é uma sociedade que trabalha em prol da imunização do Brasil e que tem apoiado demais. Eu falo até como se eu fosse parte do PNI, porque já trabalhei lá e me sinto parte mesmo. Então, e a gente sabe que a SBIM sempre está trabalhando lado a lado, e eu acho que nessa questão da divulgação, da diminuição das fake news também, eu acho que as parcerias têm sido muito importantes, eu acho que cada vez mais nós precisamos unir esses esforços para falar uma coisa única, para ter objetivos únicos, que é aumentar a cobertura vacinal. Então, para mim, é muito triste ver um gráfico da cobertura vacinal caindo e a gente sem muita mobilidade para fazer coisas. Então, vamos reunir forças e vamos juntos fazer esse papel de tentar enfrentar essa questão juntos e até tentar compreender, como você coloca, né, Paulo? A hesitação que tem em São Paulo, capital, não é a mesma do interior do Amazonas, muito menos do interior do Nordeste e nem do Rio Grande do Sul, que são motivos muito diferenciados que devem levar a pessoa a não querer se vacinar. Quando a gente vê a porta dos postos de saúde, pinhadas de pessoas querendo tomar a vacina para a Covid, eu fico pensando, onde é que estão aquelas outras? Isso a gente tem que saber, a gente tem que achar essas outras pessoas e começar a fazer um movimento mais positivo com isso. Eu acho que a gente tem que falar mais nas mídias, eu acho que o Butantan está fazendo um trabalho bem bacana, deixando fake news estampado, que é um trabalho que é muito conjunto com a farmacovigilância, que a gente detecta a fake news e passa para a comunicação, e rapidamente a gente tenta elaborar algum texto para colocar lá. Mas isso é pouco ainda. Eu acho que a gente tem que fazer mais, e eu espero que a gente possa, juntos, tentar desenhar melhor esse cenário e trazer mais inovações para as nossas estratégias. Eu agradeço demais, Éder, Sandra e Renato, pela colaboração, pela parceria e por esse momento tão especial que foi essa conversa, uma primeira de, quem sabe, muitas outras que a gente ainda possa partilhar juntos. Muito obrigada, viu?
Obrigada a você, obrigada a todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Vera. Tchau, Obrigado. Éder. Sandra, Tchau. obrigado. Eu volto a Tchau. retomar agora. Tchau, queridos. Eu retomo a palavra agora para o doutor Alex, que vai fazer o encerramento do evento. E desde já agradeço pela oportunidade, Alex, foi muito frutífera e muito boa essa possibilidade de discutir a hesitação vacinal. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Vera. Bom, em primeiro lugar, eu novamente gostaria de agradecer à rede, à Escola Superior do Instituto Butantan e a toda a equipe do Centro de Farmacovigilância, Segurança Clínica e Gestão de Risco do Instituto Butantan, que trabalharam arduamente e de uma forma bastante colaborativa para a realização desse workshop. Esse workshop, eu acho que ele é um marco sobre vários aspectos. Primeiro, é a nossa primeira iniciativa de fazer um workshop internacional para abordar esse assunto de farmacoepidemiologia, que para alguns pode ser, eu espero que depois de hoje não, mas talvez fosse um assunto de pouco conhecimento no sentido do que representa a farmacoepidemiologia. Então, durante o dia de hoje, nós tivemos a preocupação realmente de englobar os principais assuntos que estão nesse contexto da farmacoepidemiologia. Sem dúvida nenhuma, um deles é a própria farmacovigilância, né, com os aspectos de monitoramento, de segurança dos produtos, em particular das vacinas, que é uma das áreas em que o Instituto Butantan tem uma atuação bastante significativa no Brasil e se preparando também para ter uma atuação de forma a contribuir também mais com a imunização global. Tivemos no período da manhã palestras bastante educativas do que representa a farmacovigilância, os principais mecanismos de se exercer uma farmacovigilância e monitoramento de eventos adversos, e em seguida tivemos também um bloco de apresentações e discussões também que faz parte desse contexto da farmacoepidemiologia, que são as atividades ou os estudos e ações, né, que são desenvolvidas num período pós-registro. Então, tivemos palestras excelentes, exemplificando tipos de estudos realizados, né? Estudos do mundo real, estudos de efetividade, estudos de custo-efetividade e assim por diante. Então, aproveito essa oportunidade também para compartilhar com todos que o Instituto Butantan recentemente, né, estruturou esse centro de farmacovigilância, segurança clínica e gestão de risco, justamente para poder desempenhar atividades bastante focadas na questão do monitoramento da segurança dos nossos produtos, mas também para a realização de estudos pós-registro. Mas já no final do nosso workshop, tivemos 2 sessões de debates, né? Um primeiro momento abordando as questões muito associadas aos desafios relacionados à implementação de vacinas contra o SARS-CoV-2, tendo a perspectiva, né, de entender um pouco o cenário global, um cenário específico de países desenvolvidos e, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de entender os nossos próprios desafios aqui no Brasil, seja no nível federal e no nível estadual. E agora, mais no final, esse excelente debate, né, abordando a questão da hesitação vacinal, das coberturas vacinais, que, sem dúvida nenhuma, se nós colocarmos todos esses assuntos abordados hoje, fica fácil entender o quanto eles estão relacionados e quanto eles são importantes, né, para continuar tendo a credibilidade da população, da sociedade, em relação à imunização, e particularmente nesse momento estamos vivendo ainda a pandemia, que infelizmente aqui no nosso país ainda vai requerer muito trabalho a ser realizado.
Eu acho que algumas mensagens aqui eu gostaria de resumir, considerando todo o dia do evento, né? São, em primeiro lugar, a responsabilidade e o comprometimento, né, que diversas instâncias têm em relação ao monitoramento da segurança das vacinas, seja o produtor que a produz, no nosso país em particular, a participação do Programa Nacional de Imunizações, a Anvisa, né, diversas entidades sociais que, de uma certa forma, são fundamentais para que nós, enquanto produtor, possamos desempenhar um excelente trabalho com as atividades de farmacovigilância. Ficou claro aqui também que as questões que nós vivenciamos, que eventualmente pareçam ser específicas de um determinado local, na realidade, elas não têm um impacto só local, elas têm um impacto global. E nessa pandemia está muito claro que não adianta alguns países ou alguns locais procederem com imunização em massa, né? Se outras regiões do mundo ou algumas localidades não tiverem também uma alta cobertura vacinal, porque isso não vai, a princípio, realmente controlar essa pandemia. Infelizmente, nós vivenciamos questões do surgimento de variantes, é um desafio local que já vimos que rapidamente ele se torna global, então a principal mensagem é que realmente o trabalho que se faz durante uma pandemia é um trabalho que não visa um país, uma cidade, mas visa o mundo. Também ficou claro, eu acho que através desse workshop, que é fundamental o estabelecimento de parcerias de diversas instâncias, né, com lideranças, tendo planos específicos de comunicação adequada à sociedade, mesmo aos profissionais de saúde, para que, mais uma vez, o objetivo de se controlar uma pandemia seja alcançado. E sem dúvida nenhuma, eu acho que toda a experiência que nós temos tido até este momento já nos faz ter um capítulo de lições aprendidas e, com certeza, a expectativa, eu acho que de todos, sejam de produtores, de entidades governamentais e não governamentais, tenham reconhecimento da importância de se estabelecer efetivamente, né, cada país ter seu plano de preparo de enfrentamento de pandemia, porque estamos vivenciando uma situação agora que não nos garante que não teremos outra. Esperamos que não, mas esta é uma realidade. Eu me lembro de ter participado durante muitos anos de diversas iniciativas de preparo para questões pandêmicas, principalmente relacionado aos vírus de influenza, e nós vemos hoje que, por exemplo, que surpresas até em relação a potenciais agentes para causar pandemia é uma realidade, mas o que importa na realidade é realmente se estabelecerem planos, cada país tenha seu plano de preparo de pandemia, para que numa próxima eventual pandemia não tenhamos resultados negativos, ou pelo menos consigamos melhorar, né, a forma de rapidamente combater a pandemia. Eu vou encerrando aqui, mais uma vez agradecendo a todos os palestrantes, painelistas. Foi realmente um dia muito especial, eu acho que em particular para o nosso grupo do Centro de Farmacovigilância, Segurança Clínica e Gestão de Risco, um dia especial, então, em nome para o Instituto Butantan, conseguindo agregar todos esses palestrantes e ter uma audiência bastante significativa para a nossa iniciativa. Então, eu faço dessas as minhas últimas palavras, agradeço mais uma vez a todos e espero realmente que todos tenham aproveitado da melhor forma possível esse workshop. Muito obrigado, mais uma vez, talvez bom dia, com certeza boa tarde e com certeza também boa noite a muitos que participaram desse workshop. Então, eu considero aqui encerrado este evento. Muito obrigado.